O que a gente tem direito depois que a gente pega essa carteirinha do governo, essa carteirinha oficial do governo, e a gente, depois que a gente pega ela, depois com laudo, tudo bonitinho, o que a gente tem direito? Nós temos direito à fila preferencial, então as filas preferenciais de banco, mercado, tudo que tem preferencial a gente tem direito. Vaga de estacionamento a gente também tem direito, mas é importante a gente ir lá no Detran, pegar a carteirinha, levar pra gente pegar aquele cartãozinho para colocar no carro, tá? Então, às vezes, não adianta só isso daqui para vaga de carro, tá? Meia entrada em eventos, em locais, até porque como a gente tem um tratamento muito pesado, a gente gasta muito com o tratamento, né? A gente tem direito à meia entrada de toda a estrutura. Então, meia entrada de evento, de tudo. De tudo a gente tem meia entrada. E direito a acompanhante, tá? Então, o nosso acompanhante, em alguns locais, também tem direito à meia entrada, tá? Tanto em avião e tal, porque como a gente precisa de acompanhante, a gente precisa que o acompanhante também pague meia, né? Porque às vezes o acompanhante nem quer ir, ele só tá indo porque tem que acompanhar a gente. Então, ele também tem direito. Mas aí não precisa só disso daqui, tá? Tem locais, por exemplo, hospitais e tudo mais, às vezes não aceita só a carteirinha, tá? Às vezes você tem que andar com um laudo. Aí tem hoje tem eu vou comprar, eu vou mostrar pra vocês. Mas é uma carteirinha, é um cordão que tem um NPC, eu acho que fala, que é um negocinho de código que a pessoa coloca no celular e baixa o laudo, consegue visualizar o nosso laudo, pra gente não precisar ficar andando com um papel, tá? Aí eu vou andar com o cordão, com a minha carteirinha e o laudo, né, com o chipzinho lá, pra pessoa visualizar quando precisar. A gente também tem direito ao acompanhante também no hospital. Então, mesmo, por exemplo, eu sou maior de idade, às vezes eu não posso, né, um acompanhante, mas eu sempre posso entrar, porque eu tenho a carteirinha, aí é só mostrar a carteirinha e alguém entra comigo. Transporte público, dependendo do local, a gente ganha meia ou às vezes até não paga nada, tá? Dependendo do estado. Questão de saúde, né? Então, SUS, plano de saúde. O plano de saúde não pode tirar o nosso direito de, às vezes, de terapia. Então, tipo assim, não tem uma quantidade de terapia limite, entendeu? Se eu precisar fazer 3, 4 sessões por semana, eles são obrigados a autorizar. Mas nem todo plano faz isso, então a gente às vezes tem que entrar com advogado, né, e tal, para eles liberarem, mas é nosso direito, tá? E no SUS, a gente tem direito a um tratamento multidisciplinar. Então, é só você ter essa carteirinha para você entrar lá no SUS e conseguir pegar todo o tratamento gratuito pelo plano. Na escola, né? Então, às vezes faculdade, às vezes escola, às vezes você tem um filho, né, que tenha... você tem direito a um professor específico ali para ficar do lado da criança, né? Nossa, se eu tivesse ia ser ótimo, né, na minha época, mas eu descobri com 28 anos, então eu não tive essa questão aí. Mas, por exemplo, eu tô fazendo faculdade, eu preciso, por exemplo, às vezes eu não consigo fazer a prova naquele dia porque eu tô com a crise ou eu não tô bem. Aí eu posso desmarcar, fazer em outro horário, fazer em outro local. Eu tenho esse direito, entendeu? Por ser deficiente, né? Por ter autismo. A gente também tem o direito lá de comprar o carro sem os impostos lá, né? Então acaba que comprar carro pra gente fica mais barato, como qualquer deficiente. E a questão do BPC Loas, né? Quando você tem uma renda baixa, quando você atende os critérios lá de uma renda familiar, você pode aposentar, né? Pelo BPC Loas e você ter o direito lá de ter comprovar a renda lá e ganhar para custear o tratamento e ter uma vida lá, se você for comprovar muitas coisas, e é muito difícil você conseguir ganhar, mas tem esse direito. Em viagens, aeroporto, essas coisas, a gente tem direito a acompanhante, fila preferencial, então todo um acompanhamento ali. Se você estiver sozinho, você tem direito a chegar no aeroporto e pedir um acompanhante para te acompanhar em todo o processo e tal. Então a gente tem esses direitos. Você tá com processo na justiça, alguma questão? Você tem prioridade nos processos da justiça. Questão de concurso, né? Você pode prestar concurso por PCD, então você tem, né, aquela prioridade lá. E se você for fazer a prova, qualquer prova de concurso, você também pode ter adaptação na sua prova. Então, a gente tem esses direitos. Então, a gente tem prioridade em situação emergencial. Então, a gente tem essas questões de direitos, porque como autistas, né, a gente tem muitas crises, a gente andando com um cordão, a gente tá sinalizando caso a gente precise ter
tá tendo uma crise sensorial ou tendo alguma questão, a gente consiga ter apoio, as pessoas consigam entender o que tá acontecendo. Porque se você tá sem o cordão, se você tá sem sua identificação, às vezes as pessoas acham que é bobeira, que não é nada, e às vezes você tá tendo uma crise, às vezes você tá precisando de ajuda e você não consegue falar, você não consegue se expressar. Então, com esse cartão, com o cordão, você consegue ter mais apoio mesmo, uma rede mais amparada ali para te ajudar, para te auxiliar, e para que você consiga, em locais de muito acúmulo de pessoas, né, você ter preferencial, você conseguir ter prioridade, né, para que você consiga sair daquele momento, né, daquele estímulo sensorial que tem ali, para que você consiga viver um pouco mais leve, né? Então, eu fiz minha carteirinha, eu expliquei para vocês aqui também como que faz. Então, se você nunca não fez ainda, você é só olhar nos vídeos que eu mostro como é que faz. Explico como é que é, muito simples. Você só tem que ter o laudo e ir nos locais corretos para você fazer e conseguir ter esses benefícios. Que não é tão benefício, mas é nossos direitos, né? Como autistas, é o que eu falo. A gente não vai deixar de ser autista só por ter essa carteirinha. A gente só vai ter os direitos que já são nossos para facilitar um pouco a nossa vida. Não quer dizer que isso é uma coisa, tipo, incrível, maravilhosa, que vai, nossa vida vai ser 100% melhor do que todas as outras pessoas, porque a gente tem esses benefícios. É só um direito que a gente tem pelas dificuldades que a gente tem, que as pessoas normais não têm. Agora, me diz aqui se você é autista, se você tem essa carteirinha, quais são as questões na prática que você mais usa a sua carteirinha, né? Porque o que eu mais uso é fila preferencial, questão emergencial. Então, por exemplo, eu tô no hospital, que eu tenho fibromialgia, então direto eu tô no hospital, toda semana praticamente, e aí eu tenho direito a acompanhante, que isso facilitou muito a minha vida. Então, eu sempre posso entrar com meu esposo, a gente, tipo, não preciso mais ficar implorando pra ele entrar. Então, isso facilitou muito a minha vida. As outras coisas eu não utilizei ainda, mas é o que eu mais uso, é a questão preferencial, porque eu, como eu tenho fibromialgia também, eu fico muito cansada, então às vezes eu não consigo ficar nas filas. E a questão da emergência nos hospitais, eu faço a prioridade, né, e tenho direito a acompanhante. E você que tem, o que você mais utiliza? O que você mais utilizou essa carteirinha? Quais são os benefícios que você teve dos direitos que a gente tem com a carteirinha, né, com o diagnóstico? Me conta aqui pra gente conversar e eu entender um pouco mais.